No nosso país não tem assim uma perseguição civil, não é uma perseguição declarada contra a religião. Mas hoje os valores do cristianismo são combatidos dia e noite, a começar pela família. A família é um valor que está sendo combatido. Hoje em dia a gente vê em questão aí a própria liberdade daqueles que têm fé de usarem os seus símbolos religiosos. Preceitos que a pessoa vive, que nós vivemos há milênios. Hoje, cada vez mais, há uma ameaça de que se tenha que calar esses valores. Isso é um tipo de perseguição. Mas e as que acontecem dentro de casa? Quantas esposas, às vezes, são agredidas até fisicamente pelo seu marido, porque são fiéis a Deus, porque não querem abrir mão de ir a uma missa, porque não querem abrir mão de ir a um grupo de oração? Quantos filhos, para sair de casa, têm que todos os dias, com lágrimas nos olhos, suplicar aos pais que deixem? Quantos pais aguentam o deboche dos filhos, porque são pessoas religiosas, são pessoas de oração? E olha, como é doloroso no momento da dor, porque você acabou de ser enganado, mentido, traído, ou você acabou de perder alguém especialíssimo para você. Alguém que é carne da sua carne, aí chega uma pessoa do teu lado e te diz: eu não entendo, você é uma pessoa tão de oração, como isso foi te acontecer? Onde é que está o seu Deus? Você acha que isso não é uma forma de perseguição? De combate ao que se acredita? Se nós enfrentamos isso por causa de Deus, nós podemos ter uma certeza: nós estamos no caminho. Porque ninguém que seguiu Jesus pôde segui-lo sem a sua cruz. A vida com Jesus é uma vida feliz e o final a gente já sabe. Termina com a ressurreição. Você vai ressuscitar um dia. Eu vou ressuscitar um dia e eu creio firmemente nisso. Creio ao ponto de apostar a minha vida inteirinha. Aqui nesta mesa, as pessoas que você vê, nós não somos apresentadores de programa de televisão, nós somos missionários. Nós apostamos toda a nossa vida nesta causa que é a do Evangelho. E por causa dessa aposta que nós fizemos, dessa entrega que nós fizemos, aí sim, nós somos apresentadores de um programa de TV que evangeliza. Aí nós fazemos um programa de rádio por causa da evangelização. Aí nós compomos uma música para levar Deus aos corações. Aí nós escrevemos aquilo que um dia nós experimentamos. Muitas pessoas dizem assim: engraçado, as coisas na Canção Nova têm um teor diferente. Parece que os livros falam da vida da gente, conversam conosco. A música entra dentro da alma da gente, transforma a gente. Você sabe por quê? Porque antes dela ser cantada, antes do livro ser escrito, ele foi vivido, foi experimentado, foi sofrido, foi suportado e foi vencido. As nossas canções cantam as vitórias, não as nossas, as vitórias de Deus na nossa vida. Quando a gente diz: olha, escute que eu vou lhe dar um testemunho, esse testemunho não é o meu testemunho, eu não falo de mim, eu falo daquele que em mim fez maravilhas. Crer em Deus é a gente suportar tudo isso sem perder a paciência. Crer em Deus é a gente se valer dos recursos deste mundo, dos recursos desta terra, sem a Ele se apegar. Porque a causa da nossa tristeza é que nós somos muito apegados. Nós somos apegados à imagem que nós temos, à imagem que os outros têm de nós. Nós somos apegados ao carro que a gente comprou, à casa que a gente construiu, ao cargo que a gente galgou. Agora eu tenho tal cargo. A gente acha que a gente vale pelo cargo que tem. E é só a gente que pensa isso. A gente é muito apegado até às pessoas. Quantas mães sofrem e entram em depressão porque o filho casou e foi embora? Ué, como que a felicidade do filho pode ser a depressão da mãe? Apego. Estava apegado, criou o filho para ela. Aí o menino foi embora, com justa razão, fez mais do que bem, ele está certo, era direito dele. Ela sofre, ela entra em depressão. Quantos pais ficam tristes e deprimidos
Porque viveram a vida inteira para poder criar os seus filhos e depois dizem com desgosto: poxa vida, eu dei tudo para criar os meus filhos, agora ninguém me ouve, eu quero que eles façam isso, eu quero que eles façam aquilo, mas cada um seguiu o seu destino. Os nossos filhos não são nossos, nem a eles nós devemos nos apegar. Posso ir um pouquinho mais longe? Nem ao marido e nem à esposa nós devemos nos apegar, porque sacramento é comunhão. Quando eu me caso com alguém, eu entro em comunhão com esta pessoa, mas eu não sou dono dela. Tanto que a pessoa é livre. Se querendo romper com a fé, ela quiser ir embora, você não pode segurar. Você não tem recursos para isso. Ela simplesmente decide e vai embora. É a maior prova que nós temos de que nós não somos donos da pessoa. O que é um casamento? É a união de duas liberdades. Eu quero estar ao seu lado para sempre. E o outro responde dizendo: eu também quero estar ao seu lado para sempre. O que é o casamento? É a união de dois desapegos. Porque uma pessoa apegada, ela não é feliz e ela ainda faz infeliz o outro que está com ela. É quando a gente se desapega que nós podemos nos colocar a serviço do outro. Serve melhor dentro de um casamento, ama mais e faz mais o outro feliz quem é mais desapegado de si. Porque a pessoa que é muito apegada, ela quer a outra em função dela, em serviço dela, e isso vai destruindo, vai tirando o brilho do casamento. Nós somos felizes à medida em que nós nos valemos dos bens desta terra, sem nos apegarmos a esses bens. E crer em Deus é estar disposto até mesmo a perder esses benefícios por causa dele. Por causa de Deus, a gente abre mão de muitas coisas. A nossa pobreza aqui na Canção Nova, muitas vezes as pessoas tentam entender o que é essa pobreza. A nossa pobreza é a capacidade de estar sempre à disposição para fazer o que Deus quer, que nem sempre é o que a gente quer. Às vezes você tem um plano tão diferente, mas você sente que Deus está te pedindo outra coisa. E aí, para acabar de vez com o negócio, Deus ainda toca no coração de alguém que é uma autoridade sobre você para manifestar a vontade dele e te pedir e te enviar. E aí você muda de trabalho, você vai fazer uma coisa que você antes não fazia, que você não queria fazer. E você poderia dizer não, mas porque você é uma pessoa de Deus, disposta a fazer o que Deus quer, acreditando que Ele sabe melhor o caminho do que você se empobrece da sua vontade e diz: por Deus eu faço. Por Deus eu quero. Crer em Deus é estar disposto até mesmo a perder os benefícios que nós temos por causa dele, os nossos confortos, na certeza de possuir uma riqueza muito melhor e mais durável, que a vida eterna. É por isso que nós não devemos agir na nossa vida movido pelas nossas paixões, porque é muito fácil a gente se mover pelas nossas paixões. Santo Agostinho, ele dizia que nós nos movemos não pelos pés, mas pelos nossos sentimentos. Olha que sério isso, hein? São os nossos afetos que nos movem. Santo Agostinho dizia: nós nos movemos não pelos nossos pés, mas pelos nossos afetos. Porque quando uma pessoa quer muito uma coisa, nem que seja se arrastando, mas ela vai lá. Se uma pessoa não quer algo, ela pode ser a pessoa mais saudável deste mundo. Não tem quem arraste ali, porque ela não quer. Ela não deseja. Por isso que é tão perigoso quando nós agimos movidos pelas nossas paixões. Porque o que são as nossas paixões? São os nossos sofrimentos, os nossos sentimentos. Para você entender o que é a paixão, vou usar duas expressões, não é? Márcio está apaixonado pela Eliette. Você entendeu o que significa essa palavra paixão? Não tenho dúvida de que você entendeu. A outra palavra é: nosso Senhor Jesus Cristo viveu a paixão por causa de você. Você sabe o que é essa palavra paixão, não é? Quando eu disse do Márcio, estava falando dos afetos dele pela Eliette, que é a esposa dele.
Quando eu disse da paixão de Jesus, você entendeu. É do sofrimento. O que são as nossas paixões? São os nossos sofrimentos e os nossos prazeres. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão baseada apenas nos nossos sentimentos, nas nossas paixões, seja assim o prazer ou o sofrimento, não é? Eu quero tanto viver aquele prazer, que aí eu me decido por causa disso, ou eu quero tanto evitar aquele sofrimento, que eu me decido apenas pensando o que eu preciso fazer para eu não sofrer. Quando nós fazemos isso, quando nós estamos possuídos pelos nossos sentimentos, pelas nossas paixões, nós fazemos tudo errado, porque a paixão cega. A paixão, sofrimento ou prazer pode nos descontrolar. Eu li um livrinho que falava sobre técnicas de guerra, e ele dizia o seguinte: quando você vence um inimigo, você só pode persegui-lo até certo ponto. Ele dizia: nunca persiga um inimigo descontrolado. A batalha já está vencida, eles ganharam, os outros são em menor número. Olha o conselho de um general sábio: nunca persiga um exército derrotado. E o segundo conselho: nunca persiga um soldado que está voltando para a casa dele. Você sabe por quê? Porque o cara entra em desespero. E descontrolado, ele sozinho mata um monte. E muitos generais perderam a batalha depois de vencida, porque eles venceram a batalha e quiseram exterminar o inimigo. Só que quando o outro viu que não tinha mais nada a perder, por desespero, por medo do sofrimento e por medo do que poderia acontecer com a sua família, um punhadinho de gente venceu um exército inteiro por causa do desespero. A paixão pode nos descontrolar. Então, não persiga uma pessoa em sofrimento e não se deixe governar pelo sofrimento, pelo medo de não sofrer. Porque tudo bem, neste caso aí, se venceu uma batalha, mas por medo do sofrimento nós podemos destruir quem não está contra nós. Nós podemos fazer inimigos aonde nós não temos. Nós podemos prejudicar pessoas que nos amam. Quando uma pessoa está fora de si, ela nunca age com bom senso. Isso eu nem preciso comentar, porque você já viveu isso, eu já vivi. Se a gente não lembra de ter vivido isso por a gente ter perdido o bom senso, tenho certeza que a gente lembra por estar junto de alguém que perdeu. E como é triste você ver ali na hora a pessoa acabando com uma oportunidade, destruindo um relacionamento, porque ela está fora de si de tanta dor. Estou falando da dor, mas a gente pode mudar de novo. Você já viu como uma pessoa apaixonada às vezes fica fora de si? Fica cega. Você está dizendo para ela: não faça isso, vai estragar a sua vida. Você está apaixonada, o outro não. Não adianta. Esse conselho não pega. A pessoa ainda acha que você está contra ela, que você está com ciúme, que você está querendo o homem que ela quer, que você está querendo a mulher que ele quer. Não é? Porque a pessoa está cega por aquele sentimento. Na hora de decidir, é preciso autocontrole. E o que nos vai dar esta força é saber dos benefícios com que Deus nos amparou em todos os momentos da nossa vida.